HGLG11, o Fundo de Galpões Logísticos da Pátria. Vamos ler o relatório de novembro de 2024, o fundo que teve aí algumas movimentações, concluiu a construção de um galpão e esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o fundo com uma cota a mercado a R$ 152,25, tem uma cota patrimonial a R$ 156,25. O fundo tem um valor de mercado aí de R$ 5 bilhões e 100 mil reais, 490 mil cotistas, distribuiu no último mês aí R$ 1,10 por cota, tem uma BL aí de 1 milhão e 500 mil metros quadrados de área, fazendo um dividend yield aí de 8,7%, uma alavancagem de 12,1% e uma vacância financeira e física de 4,8%. No dia que eu gravo aqui para vocês, a cota a mercado está a R$ 151,36, com um pequeno desconto aí, fazendo um P sobre VP de 0,97 e uma variação positiva nos últimos 12 meses de 4,51. O fundo que, no fatídico dia 5 de dezembro de 2024, abriu aí uma oportunidade, chegando aí a R$ 142,82 na B3, mas logo ele já deu uma leve recuperada, retornando aí a casa dos R$ 151. Nos últimos 5 anos, esta foi uma oportunidade aí aproximando na casa aí dos R$ 140, R$ 142, o que não se via aí praticamente desde o início de 2023, né? Abrindo então uma oportunidade para este que é o maior fundo de logística do Brasil. Seguindo aqui, em relação aos comentários, a gestão comenta aqui que teve uma receita total de 49 milhões e 400 mil, fazendo R$ 1,46 por cota, o que levou a um resultado de 41 milhões e 400 mil, R$ 1,22 por cota. Distribuindo aí R$ 1,10, praticamente o fundo conseguiu produzir ainda um resultado acumulado não distribuído, né? O que veremos mais adiante. Em relação aos rendimentos extraordinários, a gestão comenta aqui que no último dia 11 de outubro ocorreu a amortização parcial do SPVJ devido à aquisição dos imóveis aí pelo HGRU. Com isso, a venda gerou um rendimento extraordinário de R$ 14,83 por cota do FII e SPVJ, pagos no dia 14 de novembro. Como o HGLG é cotista lá do SPVJ, o rendimento impactou o resultado do fundo no mês em aproximadamente 4 milhões e 700 mil reais, fazendo aí um saldo positivo de 14 centavos por cota. O rendimento anunciado foi de R$ 1,10 e é isso que foi pago em 13 de dezembro de 2024. Em relação ao HGLG Itupeva, pessoal, a gestão comenta aqui que atingiu praticamente 97,9% do avanço físico, praticamente aí a obra 100% concluída, né? O projeto, com previsão de finalização ainda em dezembro, terá uma ABL total aí de 68 mil metros quadrados e irá impactar os indicadores do fundo a partir da emissão do ABITSE, né? Então, praticamente, só faltando aí a questão burocrática para concluir as operações de desenvolvimento e construção do fundo para que o fundo possa iniciar aí as locações, né? E auferindo, então, as receitas imobiliárias do imóvel. A construção do galpão possibilitará a redução do valor médio do metro quadrado do fundo de aproximadamente R$ 3.400 para R$ 3.300. Expectativa, segundo a gestão, é de um retorno aproximado aí de 11,4% ao ano após a alocação total do ativo, valor acima do retorno atual do fundo. Em relação ao comercial, a gestão comenta aqui que no fechamento do mês teve um aumento das vacâncias físicas e financeiras, motivadas principalmente aí pelas devoluções de 4 módulos do G6 pela Multimodal e de aproximadamente 2 mil metros quadrados no Parque Torino pela Sequoia. Em relação à devolução da Sequoia, é até interessante o fundo conseguir retomar este imóvel, porque a Sequoia está em processo aí de recuperação judicial bastante dificultoso, né? Então, essa devolução acaba sendo positiva e reduz praticamente os riscos de exposição do fundo à Sequoia. Em relação às novas locações aqui, o fundo comenta que foi celebrada uma locação com a Viva Transporte do HGLG Itupeva. Em relação ao HGLG São Carlos, a área devolvida aqui pelo Mercado Livre foi locada à Electrolux, com a revisão aí dos valores com um aumento real superior aí a 50%, o que é muito bom. Em relação aqui ao HGLG São José dos Campos, houve alocação de 520 metros quadrados à ADS Conexões. Em relação ao HGLG Goiânia, o fundo comenta aqui que conseguiu uma renovação com a ADHL com um valor majorado aí em praticamente 40% do valor do aluguel, o que é excelente, né? E essa negociação foi realizada aí após a aquisição do imóvel pelo fundo. Nas previsões, tem aqui a renovação de contratos com a Premier lá no HGLG Blumenau, tem também a locação do Cone G6 e também a locação do HGLG Duque de Caxias, o que é muito bom por ser no estado do Rio de Janeiro, né? Principalmente na região de Duque de Caxias, que apresenta dificuldades para logísticas, muitas delas voltadas aí para a questão de segurança, né? Então, conseguir essa locação lá em Duque de Caxias é excelente, né? Principalmente se considerada aí a localização do imóvel. Em relação às devoluções,
Houve aqui a devolução de 4 módulos pela Multimodal e, como já comentamos, a devolução de 2 mil metros quadrados pela Sequoia. Tem aqui a previsão de devolução, como já ocorreu, comentamos aqui anteriormente, lá no HGLG São Carlos, e foi absorvido aí pela Electrolux. A Infracommerce, tá? Também formalizou a devolução de um módulo lá no DCR, o que é muito bom. A Infracommerce também apresenta certas dificuldades financeiras. Em relação à Piquetura, que também houve a devolução do último módulo ocupado lá no DCC, o que é muito bom em relação ao HGLG Louveira. Nas questões técnicas, o fundo comenta aqui que acompanha a adequação da cobertura do galpão em Montemor, o que foi atrasado aí demais aí por conta das chuvas. No HGLG Washington Luiz, foram finalizadas as obras de adequação para a renovação do AVCB. Em relação ao G03 do Complexo Multimodal 02, segue sem liberação, né? Em relação à retenção do saldo final da obra do galpão. Em Itupeva, o G300 continua apresentando um bom ritmo, como já comentamos, praticamente finalizado aí. Em relação ao galpão G100 e Simões Filhos, as obras atualmente estão aí em fase de terraplanagem. Esse galpão de Simões Filhos aqui, que é um desenvolvimento do fundo, né? Na sequência, temos aqui a DRE em relação aos resultados de novembro de 2024. O fundo fez aí um total de receitas de 49 milhões, subtraídas aqui as despesas de 8 milhões, produziu um resultado de 41 milhões, sendo que um rendimento anunciado total aí foi de 37 milhões que foram distribuídos nos R$ 1,10 por cota, né? Em relação à receita potencial, o fundo comenta aqui que tem 39 milhões de receita potencial, subtraídas as vacâncias, as carências e os atrasos e multas e juros. Tem aí uma receita de locação para o caixa de novembro de 28 milhões, né? Muito bom, o fundo segue aí produzindo um resultado positivo, tanto é que de todo o resultado produzido, que foi R$ 1,22 por cota, ele distribuiu apenas R$ 1,10, né? Aumentando aí praticamente a reserva de 93 centavos para R$ 1,05 por cota, o que é muito bom se considerado todo o cenário aí macroeconômico, né? As dificuldades na economia brasileira, mas os galpões aqui seguem conseguindo aí se sobressair a todo esse caos econômico vivido no Brasil. Tanto é que a gestão aqui tem feito um trabalho considerado aí excelente, produzindo então resultados extras, né? Acumulando aí, aumentando a reserva do fundo, o que é muito bom. Praticamente o pessoal no mercado em si estava com um pouco de receio, né? A partir da saída da Credit Suisse do Brasil e da venda dos fundos da Credit Suisse para a pátria, né? Mas todo o time da Credit Suisse foi levado aí à pátria e eles têm aí demonstrado que continuam com aquele perfil de gestão excelente, né? Produzindo aí uma gestão que traz resultados para os cotistas e isso é muito bom. Em relação à rentabilidade aqui, o fundo consegue se descolar um pouco aqui do IFIX, tá? Produzindo aí um ganho de capital, uma rentabilidade considerável, né? Praticamente aí desde o início das operações, produzindo aí a rentabilidade de 500%, que é muito bom. Mostrando no gráfico aqui em março de 2024, tem um gap considerável aqui do rendimento do HGLG, se comparado aí com o rendimento do IFIX e o ganho de capital que ele percebeu, né? Também junto aí com o rendimento do CDI bruto, ele conseguindo se descolar aqui, o que é excelente porque retorna valor aí na rentabilidade ao cotista. Em relação à liquidez, o fundo permanece aí com 490 mil cotistas, decresceu um pouquinho, muito provavelmente aí por conta do fluxo migratório dos recursos lá para a renda fixa, né? Alguns investidores aí deixando o mercado de fundos imobiliários e alocando os recursos lá na renda fixa, mas o fundo permanece bem tranquilo aqui, com um volume diário bem considerável, aí, praticamente o volume mensal, melhor dizendo, de 150 milhões aí de transações, reduzindo o número de cotistas de 492 para 490 em novembro de 2024. A composição do patrimônio líquido do fundo aqui, ele tem 5,3 bilhões em imóveis, subtraídas aqui as aquisições, um patrimônio líquido de 5,2 bilhões. Né? Vemos aqui a decomposição em imóveis, as parcelas aqui a pagar em relação às aquisições, formando um patrimônio líquido aí de 5,2 bilhões, uma cota patrimonial a R$ 156,25. Em relação aos detalhamentos aqui, pessoal, das aquisições e das parcelas a receber, temos aqui que o fundo possui algumas obrigações, tem alguns créditos também, o que é muito bom. Está aqui a distribuição de percentual aqui do valor patrimonial em relação aos imóveis e o percentual da receita contratada, no que representa aí em percentual em relação a cada imóvel. O fundo tem desde Santa Catarina, no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Pernambuco. Estão aí as distribuições geográficas dos imóveis do fundo, né? O que é muito bom. Em relação à vacância aqui, praticamente ela subiu de 4,3 para 4,8, né? Então, bora ficar em alerta, porque é um aumento aí relativamente, né, considerável, se vendo que tudo isso ocorreu no período de um mês, né, de outubro para novembro, mas por outro lado,
essa notícia não é por demais ruim, porque a demanda de galpões logísticos no Brasil está alta e os fundos não têm conseguido suprir essa demanda. Por outro lado, o fundo aqui se livrou de inquilinos relativamente aí problemáticos, né, como a Sequoia e a Infracommerce. Eu digo problemáticos porque eles estão com situações financeiras delicadas, né? Então, basicamente, isso culminou na devolução aí por parte dessas empresas e para o fundo é muito bom porque ele reduz demais o risco, né, dessas operações. Vencimento dos contratos tem aqui praticamente 6% vencendo em 2024, tem uma duração total dos contratos de 3,8 anos. As revisionais aqui em 2024 chegaram aí a 41% da receita contratada. A maior exposição do fundo aqui é do Mercado Livre e da Volkswagen. Tem aí bastante diversificado, né, praticamente uma exposição aí considerável em relação à pulverização, o que é muito bom, né? O fundo reduz os riscos. 68% dos contratos são típicos, 32% atípicos. Em relação à tipologia dos contratos, praticamente aí ele tem 70% dos contratos aí double e triple A, o que é muito bom, né, na questão do rating, né, da qualificação aí dos inquilinos, o que é muito bom. Em relação ao saldo devedor aqui, ele tem aí 12% a liquidar aqui em 2024, né, na alavancagem, e decresce até 3,9% lá em 2034. Se considerado todo o patrimônio do líquido, essa alavancagem aqui é considerável, né? Mas, por outro lado, é bom que essa alavancagem não seja maior do que esse percentual aí de 12%, 13% do limite, né? O que mantém aí o investidor um pouco mais tranquilo em relação às obrigações do fundo. Então aqui, pessoal, em relação aqui às amortizações, tudo que ele tem, especificando aí o que compõe essa amortização em cada um dos imóveis, bem tranquilo. Tem aqui praticamente o grid de Ribeirão Preto, São Carlos, Mercado Livre e um pouco aqui do raio 30, né? Sendo a maior obrigação em relação ao raio 30, com vencimento início em outubro de 2021 e vencimento aí nos próximos 18 anos. Em relação, pessoal, às operações de um modo geral, o fundo faz um destaque aqui para os fatos relevantes divulgados aqui ultimamente por ele, né? Tem aí a aquisição dos 2 galpões logísticos lá em Cariacica, né? A aquisição de 50% de 2 galpões. Temos aqui também a aquisição, né, de uma fração ideal de 2,61% lá da SPE de Cabo de Santo Agostinho, locado aí ao Mercado Livre. E temos aqui também a aquisição dos 9 galpões lá do Log Goiânia, né? O Business Park lá de Goiânia, que foram aqueles 9 galpões que já temos vídeo aqui no canal comentando sobre essas compras, né? O que é muito bom. E para finalizar aqui, a SPE da qual o fundo é sócio, que tem aí o desenvolvimento lá em Simões Filho, né? Praticamente aí o fundo já tem a posse integral do terreno e está aí avançando com as obras de terraplanagem, o que é muito bom. Em relação ao HGLG Itupeva, essa obra aí alcançou um avanço financeiro acumulado de 84,7%, praticamente finalizando aí, né, toda a construção e o desenvolvimento e locação deste ativo. Tem aqui o Simões Filho, que ainda está num período inicial, né, praticamente aí terraplanagem, mas praticamente se considerar que a construção de um galpão ela é bem rápida, né? Temos aí que, no mais, aí, em outubro de 2025, o fundo já tem aí uma projeção de conclusão desse imóvel, né? Tanto é que aqui, ó, em janeiro de 2025, em relação ao Itupeva, o fundo já tem a previsão de conclusão dessas obras. Então, construir galpão é basicamente muito rápido, né? Está aqui as exposições de desenvolvimento, Itupeva, o Cone Multimodal e lá em Simões Filho. Bem tranquilo, né, pessoal? Está aqui a lista de imóveis que compõem o fundo. Ele tem praticamente aí 9%, né, de todo o PL lá no DCB de Barueri. É bem tranquilo, né, mas o fundo é bem pulverizado, diversos galpões, muitos deles AAA aqui. Quando não é triple, é double A, o que é muito bom, excelente, né? Perfeito? Pessoal, de HGLG11 é basicamente isso do relatório de novembro de 2024. Vamos continuar aí seguindo, né? Acompanhando o fundo, que é bem tranquilo, bem sossegado, não tem aquelas notícias malucas de alavancagem, de compra no carnê, né? Como alguns fundos aí concorrentes realizam. É um fundo sóbrio que traz aí tranquilidade para o cotista, né? A gestão fazendo aí um excelente trabalho, perfeito? Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Se você é inscrito do nosso canal, muito obrigado também aos novos inscritos. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu comentário, porque tudo isso nos fortalece a continuar produzindo conteúdos para a nossa comunidade de investimentos aqui do YouTube. Perfeito? Fechou? Voltamos com a HGLG no próximo relatório. Até o próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Tchau, tchau.